Muito bem, estamos na lição de número 2, lembrando que esse terceiro trimestre todo nós estamos falando sobre a igreja dos gentios, porque a igreja nasce em Jerusalém e ela já começa a se expandir. Por quê? Porque vem a perseguição e a perseguição faz com que a igreja cresça. E nesse título número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 3, versículo 47, verdade prática. O propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 3, versículo 44 ao 52. Nós vamos agora para a nossa introdução. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Talvez você se pergunte, mas por que isso não acontece? Por causa da dureza dos nossos corações. A introdução. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, que está lá registrado em Atos, no capítulo 13, é interessante porque ali em Atos capítulo 13 vai colocar a igreja, né, ali em Antioquia, servindo a Deus, e ali um grande centro teológico de aprendizado da palavra de Deus, e ali o Espírito Santo separa e fala, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que maravilha. Paulo e Barnabé, guiados na direção do Espírito Santo, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, então foi entre o ano 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, lembrando que o centro teológico estava em Antioquia da Síria. Agora eles passam por Antioquia da Pisídia, que é uma outra cidade, por Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios, revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nessa lição, ou seja, a luz do Evangelho, ela está pronta para alcançar a todos e o Senhor quer usar a sua vida. Parte primeira, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. No item 1, o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzido pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram para Antioquia, partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada por helenistas. Então, eles vão observar aqui em Atos capítulo 11, versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até, aí você vai ver que essa perseguição fez com que o evangelho se expandisse, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. Mas quando eles chegavam na cidade, eles iam até a sinagoga, começavam a anunciar, e o evangelho também alcançava alguns gentios também. Diz assim agora, aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Então, eles anunciavam primeiro ao judeu. E, é claro, por quê? Porque eles tinham mais familiaridade de chegar nas sinagogas. Então, diz assim, ó, porque não me avergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eles iam primeiro aos judeus e, claro, se expandia aos gentios. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, alcançaram pela ilha até Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exigia fidelidade, reverência, obediência sensível à direção do Espírito Santo. Então, realmente, para se anunciar a palavra, precisamos da direção do Espírito Santo, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em graça, redarguir, chamar a atenção das pessoas, animando para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra e sempre andar na direção do Espírito Santo. Por isso que diz, apartar-me a Barnabé
e a Saulo, o Espírito Santo tem que estar no comando, é claro, usando a vida, né, dos líderes, dos homens de Deus. Então nós temos que orar também pela liderança, para que essa liderança tenha a direção de Deus e não seja, né, uma liderança que deixa a desejar. Nós temos visto Brasil afora e mundo afora grandes escândalos ligados a lideranças. Por quê? Porque são homens, são falhos, mas nós precisamos estar orando por eles e que o Espírito Santo, né, venha direcionar homens, capacitar homens e levantar mais e mais pessoas comprometidas e sérias com a sua obra. No item 2, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado de Limas, um mágico e falso profeta. Ele era um encantador, um mágico, um falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Paulo repreendeu com autoridade, declarando juízo divino. Então, Paulo então repreende aquele homem com muita autoridade, proclamando sobre ele o juízo divino. Por quê? Porque aquele homem, ele estava atrapalhando, né? Ele estava atrapalhando ele estava atrapalhando o procônsul ouvir a palavra. Por quê? Porque ele sabia que ele era um homem prudente e ele acabaria sendo o quê? Acabaria sendo envolvido pelo Espírito Santo e se converteria. A seguir que atingiu, confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Então Paulo olha para aquele homem, né, e fala uma palavra para ele de repreensão, e aquele homem de imediato fica cego, e o apóstolo Paulo então vai ter aquela paz, aquele momento de estar falando com o procônsul, e aquele homem creu, e aquilo que parecia estar atrapalhando a obra, acabou ajudando, porque quando Paulo repreende aquele homem, que ele lança a palavra sobre ele, ele fica cego, quer dizer, aumentou mais ainda o temor do procônsul que estava ouvindo a palavra. No item 3, ou seja, aquilo que o inimigo quer atrapalhar, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Fique em paz, confie no Senhor. Item 3, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. Isso é o poder de Deus. Por isso que eu sempre guardo esse versículo de cor na minha mente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho, ele ilumina o entendimento, o coração, a alma e traz frutos visíveis, né? Como Tiago bem disse, mostra a tua fé sem obra, que eu te mostrarei minha fé pelas obras. Então tem que ter frutos, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. Então o Senhor estará contigo. Às vezes fala, mas eu prego, as pessoas riem, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Não, aquele que está rindo hoje, amanhã certamente será um proclamador do evangelho. Quantos proclamadores do evangelho tem hoje que antes riram e antes duvidaram? Parte 2, a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. No item 1, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul. Então Paulo vai falando sobre as histórias, vai contando e vai revelando Cristo de Gênesis, e vai percorrendo o Pentateuco, vai percorrendo os reis, vai percorrendo os juízes, os profetas. Paulo era muito inteligente e usado pelo Espírito Santo. Então Paulo apresenta Jesus como descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que era o seu primo João Batista, que a cruz cumpriu as profecias de Isaías, né, dos Salmos, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Então, Paulo deixa claro que muitas testemunhas, né, viram o Senhor Jesus Cristo
ressurreto, e você deixa claro na sua palavra, e nós entendemos então que muitas pessoas, teve uma certa ocasião que mais de 500 pessoas viram Jesus, e depois, quando Jesus Cristo manda eles ficarem firmes, né, esperando ali em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, Jesus Cristo é assunto ao céu depois de 40 dias ressurreto, 10 dias depois no Espírito Santo, e naquele dia estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas aguardando, né, e perseverando, e a salvação a quem crê. Então proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Pela fé, a Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que o homem não se glorie. Seu discurso termina com um apelo solene para os ouvintes, né? Para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios rogam a Paulo que retorne no sábado seguinte, e assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Então eles tiveram curiosidade de saber mais, de aprender mais, e o apóstolo Paulo é convidado para continuar falando, e no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Paulo teve paciência, pregou no sábado, eles ouviram, mandou ele no outro sábado estava lá, estavam todos reunidos, porque para ouvir, não tenha pressa que a pessoa de imediato aceite Jesus, ou que já seja batizado nas águas, mas que a pessoa ouça, porque o evangelho é ouvir, entender, compreender e crer no coração. Aí sim ela vai aceitar Cristo e já pode ser batizada nas águas, porque o Espírito Santo falará através da palavra ao coração dela. No item 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Os judeus rejeitaram, mas os gentios abraçaram, fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus e depois os gentios, né? Essa era sempre a observância do apóstolo Paulo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então ele fala, né, primeiro todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então era sempre a expectativa dele. Paulo inicia sua pregação nas sinagogas, contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja, a resistência dos judeus revelaram a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. E ele deixa claro, né, em Romanos, né, quando alguém diz assim, mas será que os israelitas rejeitaram, os israelitas não terão mais condição, né? E diz assim, Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho na minha consciência, no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Depois ele vai dizer, ele fala algo impressionante, que ele fala assim que o verdadeiro israelita vai crer em Jesus. E ele fala assim que quem crê em Jesus, o servo do Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Israel de Deus. Então nós somos o verdadeiro Israel de Deus, segundo o entendimento do apóstolo Paulo. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declararam, era mister que a vós e vos, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Então primeiro pregou aos judeus, rejeitou, foi aos gentios. No item 3, a porta da fé aberta aos gentios. Agora a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim Paulo volta aos seus gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Israel. Israel seria a luz para as nações, e de Israel viria o Cristo, a luz para a revelação dos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, o Senhor já tinha previsto, Israel é o instrumento no Antigo Testamento para a manifestação do seu poder, do seu nome, e o Cristo vem de Israel, e o Cristo seria luz para os gentios. Por quê? Porque Israel, ele não entendeu o propósito do Messias, mas é claro que há muitos israelitas salvos, foram muitos salvos, muitos sacerdotes foram salvos naquele período ali apostólico. Então foi grandes milagres, mas de uma maneira geral a nação de Israel, hoje mesmo, a nação de Israel não reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias. E lembrando que no mundo muçulmano, Jesus é respeitado como um profeta, e no mundo israelita, Jesus,
ele não tem esse mesmo respeito que até o próprio muçulmano tem, entendeu? Isso é uma coisa interessante se pensar. A melhor compreensão, conforme a Bíblia diz, estudo pentecostal, é todos que estavam dispostos para a vida eterna, todos estavam dispostos, todos que abriram seu coração, ou seja, todos que responderam positivamente o chamado do Espírito Santo, a salvação oferecida a todos. A vontade do Senhor é essa, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E alguém diz, pastor, por que não são todos são salvos? Por causa da dureza do coração, mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje, o Senhor abre as portas onde menos esperamos. A missão avança, a missão evangelística e evangelizadora. Quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência, assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita. Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua a obra, o apóstolo Paulo vai de cidade em cidade, ele levanta ali obreiros, ele funda ali igrejas, né? Ele também encontra grandes obstáculos que nós vamos ver nas lições adiante. Na parte 3, a missão Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito Santo, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Então, não foi por medo de forma alguma, foi uma prudência que eles tiveram. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, a obra é grande a se fazer. Então nós não podemos perder tempo. Por que não foi medo? Não foi medo porque naquela época o apóstolo Paulo recebeu uma profecia dizendo que o homem dono daquele centro seria preso em Jerusalém, e eles começaram a dizer para que ele não descesse a Jerusalém. Ele disse, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por amor de Cristo. Então aqui foi uma estratégia do Espírito Santo. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Em Listra, no item 2, em Listra, milagres, confusão religioso e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que levanta a multidão confundida e a tentar adorá-los como Deus. Olha só, Paulo e Barnabé também correm esse risco. Hoje não tem muitos líderes que são adorados como Deus e eles não repreendem o povo e recebem essa glória. Isso é um perigo. Eles rejeitaram a idolatria, anunciaram o Deus vivo, criador de todas as coisas, porém judeus vindos de Antioquia e Icônio incitaram o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Paulo foi apedrejado, jogado fora da cidade, deixado como morto, mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade novamente para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme, porque está ancorada no Deus vivo. Olha só, ele foi apedrejado, jogado fora da cidade, eles acharam que estava morto. E ele volta para dentro da cidade, continua anunciando o Evangelho. Esse é o poder de Deus, o encorajamento de Deus sobre a nossa vida. No item 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque as suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então eles não abrem mão do chamado de Cristo, de fazer a obra, de levar a palavra com ousadia e perseverança. Conclusão, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos, estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, né? Celebrando que
abrir aos gentios a porta da fé. Então eles fizeram grande obra, voltaram em cada cidade, fortalecendo a fé das pessoas, estabelecendo presbítero, fortalecendo a igreja, e depois vão a Antioquia da Síria, onde a igreja que ele havia lhes enviado para fazerem ali o relatório. Todos louvaram a Deus por essa grande bênção, né? Lembrando que são 3 grandes viagens missionárias que ele faz. Essa aqui que nós relatamos é a primeira. Vamos para a nossa pergunta: por que Paulo e Barnabé avançaram anunciando o evangelho após partirem de Antioquia da Síria para Chipre? Então a resposta é: avançaram pela Ásia Menor, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, por onde, né, Paulo? Na pergunta 3, o que Paulo e Barnabé declaram com a recusa dos judeus ao evangelho? Eles lembram, eles lembram do conselho, dizendo: era mister que nós, se vos pregasse primeiro a palavra, era mister a nós, né? Se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, e havendo essa recusa, os gentios abrem os seus corações. Pergunta 4, por que os judeus se tornaram indignos da vida eterna e o que se seguiu? Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornam indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta a seus gentios que recebem a palavra de Deus com alegria e fé sincera. Veja bem, é muito mais fácil um judeu naquela época entender o Senhor Jesus como Messias do que um gentio. O gentio conhecia outros deuses, vários deuses. O judeu só adorava o Deus vivo. Então, eles rejeitando o Messias era uma maneira de clara resistência ao evangelho mesmo, que era muito mais fácil para eles entender que era o Messias. Na parte 5, o que aconteceu quando os judeus vindos de Antioquia incitaram o povo contra Paulo e Barnabé? O que aconteceu naquela cidade, né? Paulo é apedrejado, deixado como morto, mas o Senhor restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o evangelho. Isso é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a expansão do evangelho que chega até os gentios, e a nós, gentios, cabe que levar esta palavra e fazer com que ela cresça cada vez mais. Amém? Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima aula.